Amigos que acessam arenarubronegra.com, sejam muito bem-vindos à TV Arena, tudo bem? Eu sou Marcelo Góes e vou apresentar para vocês a coluna Curtas do Arena Rubro-Negra, a que balança os bastidores do Vitória, a mais polêmica, sem sombra de dúvidas. Mas primeiro, eu peço para você se inscrever no nosso canal e, claro, clique no sininho para receber as notificações da TV Arena. Primeiro, quero falar de um assunto muito chato. Recebemos imagens de dois funcionários dentro do Barradão com o dedo no nariz, fazendo referência ao nosso estádio ter sido construído próximo a um aterro sanitário. Primeiro, que o Barradão é um dos maiores complexos esportivos do Brasil. Segundo, esses funcionários sendo somente afastados, vai resolver o problema? E a imagem do clube arranhada, como é que fica? O Vitória tem que se posicionar. O torcedor não obteve respostas, a imprensa teve respostas muito rasas, desconexas. Uns dizem que eles eram funcionários da empresa Futebol Card. Segundo informações que eu tive, fui informado que esses caras eram operadores de câmera, estavam ali fazendo ajustes nas câmeras do Barradão. E aí, o Vitória é uma instituição centenária, merece respeito, tem uma torcida jovem, uma torcida grande e precisa de satisfações. Mostre o seu valor, Vitória. É isso que a gente quer. E agora falando de futebol. Falar de futebol tem sido um problema para nós, torcedores do Vitória. E no jogo contra o Atlético Paranaense tivemos momentos aí muito complicados. O goleiro Kaique, chateado com as críticas que recebeu nas arquibancadas, usou os microfones e largou o doce. Revoltado, chateado, ele tem um temperamento muito forte, é um garoto, disse que ano que vem o seu contrato acaba. E aí, nas redes sociais, foi o assunto mais comentado naquela noite maldita. O ex-goleiro Viáfara, o Elo Paredão, o colombiano Viáfara, usou o Twitter para rebater o que disse aí o goleiro Kaique. Põe o print aí, meu diretor Humberto Oliveira. O Viáfara disse o seguinte: a diretoria quer isso a outros que dão sangue pelo clube. Hashtag paciência. E aí, hein? O que é que quis dizer o goleiro Viáfara com essa declaração, com esse tweet, hein? E mudando de assunto, falando de música, tivemos em Salvador o show do Paul McCartney, essa lenda, esse mito da música mundial. O que acontece é que o Vitória soube da presença do Paul McCartney, soube onde ele estava hospedado e enviou um box com a camisa, uns mimos e um plano Sou Mais Vitória Ouro. Será que o Paul McCartney vai sair de Liverpool para vir para Salvador para ir no nosso Barradão? Mas o que chamou mais atenção é que nesse box tinham lá os placares mais relevantes da Arena Fonte Nova, o 5-1 e o 7-3 aplicados no nosso maior rival, os jogos da Copa do Mundo de 2014, já que a Fonte Nova foi a fonte dos gols. E aí você pode observar na imagem aí na tela que temos aí os placares dos jogos da Copa e França 5, Suíça 2. Agora, French, que diabo é French, pelo amor de Deus? French, pelo que eu sei, é francês e não França. França em inglês é France, F-R-A-N-C-E. Lembrei dos tempos de escola. E não precisava nem um professor de inglês para traduzir isso aí. Bastava ir no pai dos burros virtual, o senhor Google, e traduzir como é França em inglês. Só isso. Não precisava tamanha falta de atenção por parte de quem criou esta gafe maldita. Após repercussão negativa nas redes sociais, soube, por intermédio de algumas fontes ligadas ao clube, que o Paul McCartney recebeu outro presente, outra caixa completamente revisada. Que coisa terrível, hein? E agora, mudando de assunto, falando de bastidores. Primeiro, falando que foi divulgado um relatório do Conselho Fiscal, por intermédio do Walter Thanos, sobre o primeiro semestre do Esporte Clube Vitória em termos financeiros. Rombo de 10 milhões de reais, com prejuízo estimado em 12 milhões de reais. Isso é muito preocupante. E ainda falando em valores, falando em grana, o Vitória obteve êxito no triunfo, no caso Edinho Nazaré, né? Que o Vitória ia perder 4 milhões de reais, não vai perder essa grana. O caso ganhou outro contorno e foi muito comemorado nos bastidores. O que chama a atenção é que a assessoria de imprensa do Vitória não divulgou com brevidade o assunto para a imprensa e para você, torcedor do Vitória. E o Paulo Carneiro, ex-presidente, e o Dilson Pereira, advogado,
que é ex-conselheiro do clube, começaram a divulgar essa informação do triunfo nas redes sociais e colheram os louros dessa vitória, sendo que eles dois tiveram participação ínfima durante o julgamento desta ação. Então, assessoria de imprensa, é necessário acordar, é necessário ter atenção, tanto que vocês precisam blindar os nossos jogadores. A gente sabe que o papel da assessoria é divulgar para a imprensa e, consequentemente, até o torcedor. Primeiro eu quero falar do caso do goleiro Kaique. Não precisava o goleiro Kaique, cheio de ódio, com raiva, transtornado, ir até a imprensa. Não custava blindar o atleta? Era necessário, o momento era muito tenso. E no Bavi tivemos momentos muito tensos também. Primeiro, o caso de racismo envolvendo o Santiago Trellis, né? Que momento complicado. Ninguém viu, nenhuma câmera flagrou, ninguém percebeu nada. Vimos o jogador do Bahia chorando e o Trellis correndo junto com os outros jogadores para os vestiários. A assessoria de imprensa informou que os jogadores sairiam por um lado, fomos enganados, eles saíram por outro, e o Trellis, à medida em que foi questionado pelos colegas de imprensa para falar sobre o assunto, ele deu as costas, rodeado de 3 seguranças, e um assessor do clube disse, ele vai falar o baralho, para vocês terem consciência do quão pesado foi o momento em que o Trellis se dirigiu ao ônibus, correndo, fugindo da imprensa. Isso não é um papel de um assessor, isso é molequeira e isso é inaceitável. Se falta preparo, se falta equilíbrio emocional, falta também um pouco mais de zelo por conta da parte audiovisual do Esporte Clube Vitória. O Santiago Trellis, horas depois, divulgou um vídeo pedindo desculpas, abafando o caso, se eximindo de culpa por conta do racismo denunciado pelo volante René Júnior do Bahia, mas a coisa mais horrenda foi ver aquele vídeo. Um vídeo cortado, um vídeo pela metade, uma qualidade horrorosa, e o canal Acaba Sport TV divulgou esse vídeo no programa Troca de Passes, né, que repercute sempre a rodada. E aí, o apresentador, na ocasião, pediu desculpas aos assinantes por conta da qualidade horrível daquelas imagens. Então, assessoria de imprensa, mais atenção, mais zelo com o audiovisual do Esporte Clube Vitória. E outra, o Santiago Trellis concedeu uma entrevista ao programa Esporte Espetacular da Rede Globo, falando de vários temas, né? A gente percebeu que o jogador do arquirrival estava com a camisa do clube deles, enquanto o Trellis apenas estava com uma camisa vermelha, sem nada, sem nenhuma menção ao clube. Então é necessário que as nossas marcas, ou a nossa marca, seja divulgada, e a assessoria foi desatenta nesse aspecto. E enfim, torcedor, é isso. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e, claro, clique em inscrever-se, clique no nosso sininho para você acompanhar as produções da TV Arena. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e saudações rubro-negras.